Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, mais uma quinta-feira de estudos com Davi. Atualmente estamos lendo o livro Roma e o Evangelho, do capítulo 10, do capítulo 2 ao capítulo 10. Mas antes de iniciarmos, convido a todos a uma prece inicial. Vamos então fechar os nossos olhos e levarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de supremo amor, o nosso Pai universal. Vamos elevar nosso pensamento também a Jesus, nosso Mestre de todos os dias. Inicialmente, agradecemos por mais uma oportunidade, mais uma quinta-feira aqui de estudos que estamos tendo. Obrigado por mais essa oportunidade de crescimento, conhecimento e evolução. Senhor, ajude todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, esses irmãos que estão sofrendo em suas casas, nos hospitais, esses irmãos que estão passando por dificuldades que muitas vezes são incompreensíveis para nós, mas que eles necessitam de sua misericórdia, de seu amor supremo, de sua abnegação. Agradecemos também a espiritualidade amiga por sempre estar conosco nesses momentos de concentração, de estudo, e que com esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui a cada quinta-feira, nós possamos continuar sempre na nossa caminhada evolutiva. Mestre, novamente muito obrigado por mais essa oportunidade. Ser conosco hoje e todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Everton, pela oração. Obrigado a todos os presentes. Oi para Maria, que chegou aqui durante a oração. Muito bem-vinda, feliz com a sua Atrasada, né? Desculpa, presença. viu, gente? Imagina, estamos ainda deve chegar mais Alice por aí, daqui a pouquinho, não tem problema não. O nosso agradecimento também a todas as pessoas que participam, às vezes depois acompanham os textos, os vídeos, quando são disponibilizados, e também as nossas comunicações aí pela rede social, pelo grupo da FEMEL. Obrigado a todos. Na semana passada, nós começamos e tivemos um bom papo a respeito da histórica ação do chamado Círculo Cristiano Espiritista de Lérida, fundada por padres da Igreja Católica de Lérida, no início dos anos de 1870, e com todo aquilo que a gente comentou, só vou fazer um breve comentário aqui, que havia até então a publicação do Livro dos Espíritos, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Médiuns. Ainda não estava toda publicada a codificação. E em 1873 iniciou-se as reuniões que esse pessoal fazia lá com o estudo dessas obras, que a princípio, como o próprio Dom Pellicer disse, tinham o objetivo de desmascarar aquela teoria da conversa com os espíritos, e que, na realidade, o que eles se depararam foi com um estudo e uma pesquisa sólida, robusta, criteriosa, nas palavras dele. E eles começou a surgir coisas que botaram eles em xeque. Depois do primeiro ano de reuniões, eles chamaram também para o grupo professores
né, catedráticos da Universidade de Lérida e da Escola Normal de Lérida, Espanha, na Catalunha, e também alguns cientistas e filósofos, segundo consta. Em torno de 40 pessoas. Deu-se que o objetivo depois era de buscar conhecimento, verdades a respeito daquela questão, da comunicabilidade dos espíritos, da realidade após a desencarnação, que não aquelas divulgadas pela doutrina cristã católica, historicamente, de céu, inferno, purgatório, de dormir e aguardar o juízo final, esse tipo de coisa. E eles começaram a pesquisar a partir da codificação dessas obras que eu citei e começaram a produzir material decorrente desses estudos, das observações e das suas experiências, e fundaram a revista, uma revista que se chamou O Bom Senso, ou Buen Sentido, e que ficou sendo publicada durante 15 anos. E desse trabalho todo surgiram duas obras fundamentais. Uma delas, o livro que a gente agora está iniciando o estudo aí, vimos o primeiro capítulo, as apresentações, as justificativas na semana passada, que é Roma e o Evangelho, e uma outra que, se nós nos empolgarmos depois dessa empreitada, nós podemos continuar com ela, que é o livro chamado Nicodemos. Ambas as obras contêm toda uma explicação, um relato a respeito das conclusões desse grupo e muitas comunicações. Uma das comunicações de João, ocorrida em Lérida em 1873, nós colocamos aí no grupo, que fala a respeito dessa disposição de mudança, de iluminação da mente, da consciência, da razão, ao par das questões espirituais religiosas. Muito bonita. Coloquei para a gente animar aí o pessoal já ir vendo uma coisa dessa natureza. Mas nós vamos gastar um tempo com essa parte dos estudos deles, das pesquisas, e hoje, especialmente, vamos falar aqui do capítulo 2 até o capítulo 5 dessa obra, da Roma e o Evangelho, onde ele se sintetiza ali a preocupação assim, de uma justificação, porque eles estavam até recente passado aí dessa publicação, em 1874, atuando como clérigos da igreja, padres e bispos, professores da escola e da universidade católica. Então, eles imaginam, dentro da doutrina espírita, né, há sempre muito cuidado em não melindrar, em tratar com respeito, com dignidade, todas as religiões, todas as manifestações religiosas, seja de que forma for. Embora Kardec tenha colocado, as verdades têm que ser descobertas, nós temos que aprender com as coisas como elas são, como Deus nos permite, inclusive por meio da ciência, né? E é muito interessante que as conclusões e o texto aqui publicado nesse trecho fala muito disso, né? Então, nós vamos bater um papo hoje a respeito dessa parte. Eu havia comentado, precipitadamente, que nós iríamos dar uma ênfase às comunicações para a gente trabalhar um estudo que vem das comunicações, especialmente de João, que consta nessa obra, que é muito interessante e se assemelha, e a gente podia até fazer uma comparação com o que há no livro A Gênese e também no Céu e o Inferno.
que são obras de profundo conhecimento da doutrina espírita. Só que essa história, ela é tão inusitada e é tão importante que a gente está acostumado, a gente sabe, já lemos, já estudamos lá o Livro dos Espíritos, aquela introdução do Evangelho, é tudo muito importante. Aliás, a introdução do Livro dos Espíritos, que foi publicado, inclusive, separadamente, tem por aí um livrito chamado O que é Espiritismo, que é basicamente aquela introdução, né? Mas é muito importante a gente observar o que eles colocaram a respeito dessa justificação lógica e consciente dessa busca e dos seus resultados. Porque eles estavam numa circunstância completamente diferente, sob uma pressão, né, que eles, ao mesmo tempo que sentiam toda a pressão, como a gente já comentou aqui semana passada, que eles foram excomungados, expulsos de suas funções e por aí fora, né? Proibido de ser enterrado, né, no cemitério da cidade, né? Um monte de coisas assim. Então, eles estavam nesse universo, nessa circunstância de ex-padres, olha só, né? Nessas alturas, e dispostos a prosseguir nas pesquisas e publicar toda a verdade que descobrissem, todas as conclusões conscientes que tivessem. Então, é muito interessante nós analisarmos, porque tem coisas que fogem até, assim, ao cuidado que o Kardec colocou, sabe, para não melindrar. Eles escancararam muitas coisas que a gente não vê lá na obra da kardeciana, a respeito dessa racionalidade, dessa busca da consciência, como a gente vai ver hoje aqui nessa. E quem leu os capítulos aí iniciais que a gente colocou? Você leu, Everton? Tá. O capítulo 2, deixa eu pegar o texto aqui, para a gente para eu lembrar. O capítulo 2, são capítulos bem curtos, né? Então dá para ler um, reler aquele, assim, aquele coisa de 1 ou 2 páginas. O capítulo 2, ele diz, o texto é o motivo da nossa iniciativa em matérias religiosas, sobre a fé cega, exatamente o termo usado por Kardec, né? Sobre o perigo da fé cega. O que ele diz fundamentalmente nesse capítulo? Ele coloca o seguinte: eu observei, minha observação, vocês estão livres para comentar, mas eles colocam o seguinte: primeiro, a premissa, um princípio de fé em Deus e imortalidade da alma. Por quê? Porque essas duas coisas, existência de Deus e imortalidade da alma, é o fundamento de todas as crenças religiosas. Da própria religiosidade do ser humano está fundamentado nesses dois patamares. Do ser eterno, do sobreviver à morte, ou seja, a existência da alma e a sobrevivência da alma, que eles chamam de salvação da alma, e na existência de Deus, lógico. Daquela história que Kardec coloca assim, que pela obra se reconhece o autor. Não que se compreende totalmente, claro. Mas ele diz, não há efeito sem causa. Quando existe um efeito inteligente, a causa é mais inteligente ainda, porque criou aquele efeito inteligente. Então é só a gente olhar o universo, como ele funciona, e tudo nele que a gente pode observar, que a existência de Deus, né? Então ele coloca essa premissa. E aí, então, olha, existe essa premissa. Para todos aqueles, ele diz assim no início do texto, ó, como é que ele coloca isso? No primeiro parágrafo. Para todos os que têm o consolo de crer em Deus e na imortalidade do espírito, a salvação da alma é o que há de maior monta. A única coisa verdadeiramente importante. Né? Ou seja, aí, olha, a única coisa verdadeiramente importante ele já colocou como a vida material, até como um meio dessa salvação
e não como um fim em si mesmo. Olha que interessante. E depois ele coloca algumas observações. Primeiro que eu observei ali é o respeito às autoridades, sejam elas eclesiásticas de que religião for, mas sem a obediência cega. Por isso que ele fala fé cega. Por quê? Porque ele coloca um apelo à razão, à observação e ao discernimento. Olha que interessante. É o próprio método kardeciano, né? Respeito e o acompanhamento da ciência, né? Então, olha só, quando ele fala assim, se nos assuntos transitórios da vida nós não confiamos as nossas coisas na mão de estranhos, estou resumindo aqui, tá? É de justiça que, tratando-se do estado, do destino das nossas almas, nós procuremos adquirir diretamente o necessária certeza, o conhecimento, o quanto for que ela possa dar luz à nossa razão. E aí ele diz do respeito a todos os doutores da igreja e homenagem e respeito que merecem nas questões religiosas. Mas, olha só como ele coloca, mas daí abdicar completamente do critério individual vai enorme distância. Por que que ele diz isso? Porque, olha, tem um parágrafo que diz assim, é muito cômodo dizer creia, mas é sumamente difícil crer quando a razão não aceita. Né? Então, ele faz uma referência, inclusive ali tem uma nota, que é do verso 7, do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que é aquela citação de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Né? Ora, então ele diz, se o Cristo disse para a gente procurar as respostas, né? Impor uma fé e negar o direito das pessoas de procurar-lhe os fundamentos é um motivo mais do que suficiente para a gente suspeitar da recomendação. Olha que interessante a maneira como eles colocam, sabe isso? Tem um parágrafo que eu achei muito interessante, que ele diz assim: dizei a um homem, no pleno gozo dos seus sentidos, que ele feche os olhos para sempre, e eu prometo que eu vou te guiar. Ele tem condições de ver, mas diz, não, isso aqui você não pode deixar que eu te guie, pode ficar de olho fechado. Não seria absurdo? Então, aí ele diz, querer que as pessoas abdiquem, renunciem da sua consciência, justamente no que há de mais importante, para deixar-se levar pelo que os outros já disseram, né? Simplesmente, cegamente, né? Não faz o menor sentido. Então, isso é o que eu queria colocar para vocês primeiro, essa questão, que é o enfoque, é um grito, é um apelo que ele começa, é muito bonito isso, é uma página só que deu na apostila, são 2 páginas no livro, que é esse enfoque à liberdade de consciência. O que vocês acharam? Eu gostei da parte também que ele fala que quando a gente não pode, a gente tem que desenvolver a nossa individualidade, né? Tomar as nossas próprias decisões. Porque se a gente deixar alguém simplesmente cegamente guiar a gente, é como se a gente vivesse como criança para o resto da vida, né? A gente não se desenvolvesse, né?
os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias razões, né? Se assim, confiar cegamente do que outras pessoas dizem para você fazer, é como você permanecer como criança, sempre ouvindo os pais, sem crescer, sem se desenvolver, sem ter a sua própria opinião, né? Sem, Uhum. né, fazer esse próprio discernimento por si mesmo. E é contra a lei divina, né? Porque a gente sempre está no processo de desenvolvimento. Se for para você ficar ter essa fé cega, você vai simplesmente estacionar. Você não vai crescer, você vai cegamente obedecer, 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 sem se desenvolver. Porque eu Exatamente. entendi assim da lição, né? A gente tem que desenvolver. Foi basicamente isso também que eu fiquei pensando nesse pequeno trechinho, né? Uhum. É muito cômodo dizer que crê, né? Ou que dizer crede. E é sumamente difícil crer o que a razão não aceita. Assim, nós espíritas, né? Pelo menos eu, no caso, sempre tento buscar a razão em primeiro lugar, que é a verdade, né? Buscar razão e poder crer em algo que faça sentido. Mas eu fico pensando, sabe, em algumas religiões que ainda, né, em pleno século XXI, ainda pregam a fé cega. Eu fico tentando, assim... Porque, assim, esses dias aconteceu um fato de eu conversar com uma pessoa da minha família que ele tem uma fé ainda bem antiga, sabe? E aí a gente começou a conversar, e aí os conceitos religiosos dele são bem, digamos assim, bem antigos, literalmente falando. E aí eu fiquei, sabe, de certa forma, não é legal falar isso, mas eu fiquei assim, com um pouco de dó, porque a mente da pessoa parece que não evolui, mas porque parece que tem uma parede, Sim. que é a fé cega, tampando a vista do que está logo na frente. Olha como é interessante essa questão aqui, essa obra. Eu achei um absurdo assim de bom, né? Que é assim, eu falo esse negócio, né, eu tenho o costume de falar que é absurdo, eu acho que eu estou contra, não é, né? Ela é imenso, né? Um absurdo nesse sentido, tá? Que eles partiram, mas é muito didático, porque eles partiram de um fundamento do próprio espírito humano e depois vai desenvolvendo. Esse capítulo, ele não para por aqui, né? Aí a gente vai ver que esses capítulos aqui são uma sequência que ele vai abrindo, vai esmiuçando, vai pegando cada parte dessa e tratando dessa forma, com uma análise consciente, respeitosa, com todas as circunstâncias, mas consciente, e aquilo que a gente disse, que ele levou, que na semana passada já comentamos uma fala um escrito aqui, um texto do Dom Pellicer, onde ele coloca isso, né, que não é nada pessoal, né? Quando ele fala da instituição ou de fatos ou de comportamentos, é com essas coisas que nós estamos tratando. Não é com o espírito que o produziu, qualquer coisa assim, né? Muito bem. E a gente sempre tem que considerar isso e lembrar que muitos erros foram perpetrados por mãos ou por meio de espíritos que hoje são nossos superiores. Nós estamos falando de uma coisa histórica. A evolução espiritual existe para isso. As reencarnações existem para resolver isso. Então, nós estamos analisando uma coisa que, para nós, ainda é necessário a gente firmar alguns conceitos, alguns princípios, mas estudando uma questão histórica, até para que a gente também, né, eu estou falando da gente, nós aqui no grupo, mas tem muita gente que participa desses estudos que é absoluta novidade isso tudo, tá? Então, a gente precisa pensar nisso também.
Então, vamos lá. Então, esse capítulo 2, é um apelo a essa liberdade de consciência e de desenvolvimento da compreensão na medida da possibilidade de cada um e buscando as verdades, as coisas que são possíveis de se saber, né? E libertando-se da chamada fé cega, do aquilão, né? Que eles chamaram ali no texto da semana passada. Tá? E aí vem, no capítulo seguinte, capítulo 3, a ênfase, né? O texto o capítulo 3 chama o nosso racionalismo. Erro dos que pretendem perpetuar a infância da humanidade. Aqui ele já começa a puxar a orelha, né, assim, especificamente desse comportamento de usar a fé das pessoas, das massas, do povo, como um instrumento de se perpetuar um poder e, ao mesmo tempo, a dependência. E do outro, é. Sabe aquela história do pai e da mãe que não tem noção do crescimento e do desenvolvimento dos filhos, ou por querer perpetuar o poder paterno ou materno, que trata sempre como criança? Ah, você não sabe de nada, isso é assim, assim, assim. Não, mas eu estudei, não interessa, você não tem que estudar. Você tem que fazer o que eu mando. Sabe? É mais ou menos assim que seria. Lógico, hoje para nós seria um absurdo isso, né? Mas é bem assim que acontece. Como o Everton disse. Por isso que existe ainda as pessoas que são mantidas nessa fé dos dogmas da religião que for. Ele aqui nessa obra fala muito da igreja, tanto é que é Roma e o Evangelho, tanto fala da igreja romana, da igreja católica. Mas esse mesmo preceito de dizer é um enviado de Deus que diz que tem que ser assim, vai ser assim sempre, nunca vai evoluir, porque nunca vai mudar? Sob aquela, sabe assim, aquele sofisma de dizer assim, a palavra de Deus nunca muda. Lógico, a opinião de Deus nunca muda, e o que ele diz também não. Mas ele diz coisas apropriadas ao tempo de cada um, na consciência de cada um. Assim como o pai que fala para o filho que aquele não deve fazer tal coisa, quando ele é criança, e depois diz adulto que ele deve fazer tal coisa, aquela mesma coisa, ele não mentiu em um dos momentos. Ele disse o que era adequado para aquele momento. Se tem uma enxada lá e o pai não deixa o menino mexer, o menino que tem 7 anos, depois quando ele tem 17, joga nas mãos dele e fala, vai capinar. Quando que ele mentiu? Quando ele não deve mexer ou quando ele deve mexer? Em nenhum dos dois. Em nenhum dos dois. É no momento adequado, à situação adequada. Não é assim? Então, o racionalismo tinha um movimento pouco anterior à codificação espírita na Europa, um movimento científico baseado no racionalismo. Então, houve um grande desenvolvimento das ciências, né, no século XVIII e XIX, com grandes cientistas da área da física, da química, da biologia e de todas as ciências. Então, criou-se um movimento cultural pós-Revolução Francesa, nesse período, por volta da Revolução Francesa até ali ao Livro dos Espíritos, questão final do século XVIII, começo do século XIX, onde chamavam de racionalismo. Então, isso gerou muito materialismo, porque não davam crença a esses dogmas. Por quê? Porque coisa mais idiota esse negócio de Adão e Eva, né? Para começar, só como exemplo. Em compensa, iam para a ciência. E criou-se essa oposição que não deve existir. Aí, quando o termo racionalismo, quando publicaram isso aqui, só justificando o título aqui, é assim: a igreja via isso, aí são racionalistas, são cientistas, são ateus, não creem em Deus. Sabe? Por isso que tem essa... Eles usaram, inclusive, esse termo. O nosso racionalismo não significa descrença, não significa falta de fé.
Significa responsabilidade dos atos pela capacidade de discernimento, capacidade racional, apenas isso. E aí eles dedicam esse capítulo a isso, dizendo, olha, a razão é o que identifica, é o que separa o ser humano, o espírito humano dos outros seres da Terra. Se Deus colocou essa capacidade para progredir em tudo, por que que só em matéria de religião e de Deus nós vamos dizer o seguinte, não, isso aqui nós não somos capazes de aprender nada, alguém vai ter que vir e nos dizer exatamente como é, que foi, que sempre será. Né? Já evoluiu um pouquinho a história, né? Já desenvolveu um pouquinho aquela conversa. Né? Então, na realidade, o que ele coloca ali é isso, é essa capacidade de discernimento e colocando o seguinte, se Deus nos deu essa racionalidade, então, para tudo ela é útil, ela é necessária, ela é boa. Agora, quando é para matéria espiritual, quando é sobre Deus, sobre religião, ela não serve. O ponto fundamental ali onde eles se pegaram. Então, ele depois tem no texto ali uma declaração assim de um respeito a toda a autoridade eclesiástica, religiosa, tal, seja ela formal ou não, mas assim, quando suas afirmações forem de acordo com o bom senso. O que é o bom senso? Né? Eles até fundaram a revista com esse nome aqui, né? Que é o seguinte, a consciência. Faz sentido para mim? Eu aceito. Não, não faz. Então eu vou repelir simplesmente? Não, eu respeito aquilo que faz, estamos de acordo. Aquilo que não faz sentido, eu posso recusar ou posso suspender e analisar e estudar e ver o que eu acho daquilo. Eu quero aprender sobre aquilo. Esse caminho. Então colocam isso como uma situação, um entre aspas ali antes de prosseguir no estudo. Né? Tem que ter esse critério. Olha que interessante. Um enfoque um pouco diferente do que a gente normalmente já viu. Deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui, ó. O texto diz exatamente assim, tem um parágrafo que eu marquei, vocês podem ficar à vontade depois para citar. Olha, outras. Pode ter Deus posto na substância racional do espírito algo que corte a sua atividade e condene a um estado embrionário de quietismo e de inércia a respeito das verdades eternas e religiosas? Sendo que para todo o resto, né, como ele disserta anteriormente, ela é útil e necessária que progrida? Por que para isso ele vai ficar no embrionário? Né? Para confiar em alguém que tapa os olhos e diz, não, eu te guio, sobre isso aqui você está proibido de enxergar? Né? Então, ele diz, não somos racionalistas no sentido de negar toda a autoridade, mas ela tem que estar de acordo com o bom senso. Então, o que mais? E aí tem um trecho no final os últimos 4 parágrafos, quem está com o texto aí, que ele puxa, ele aperta um pouco o torniquete aqui com relação às autoridades eclesiásticas, porque eles já estavam sendo massacrados, né? E aí ele diz o seguinte, a história nada lhes ensinou, o véu das ciências experimentais e da filosofia nada lhes tem deixado ver, a Terra continua para eles fixa e encravada no centro do universo, e ainda tem a aspiração de deter o curso do Sol, como Josué. Talvez oponham aos nossos bons desejos e sinceras observações, talvez oponham com seus costumados anátemas, né? Que é a excomunhão, que é a expulsão e por aí afora, que eles sofreram. Não os tememos, porque já perderam olha só, palavra deles aqui, ó. Não os tememos, porque perderam sua escassa importância desde que se fizeram infalíveis. Sentimos, porém, e deploramos isso como sentimos e deploramos todos os abusos dessa espécie,
que se dão em nome de uma religião que recomenda a caridade como primeira das virtudes. Se nos amaldiçoam, nós os abençoamos. São os nossos irmãos, e às suas palavras de ódio e maldição respondemos com o nosso amor e perdão. Bom, então, embora duríssimas, sim, essas colocações, né, a gente deve não exaltar isso, né, não exaltar essa rixa, que isso foi uma coisa histórica. Acabou, né? Acabou lá a história com eles, né, entre eles. Estamos falando aí de uma questão secular, mas por aqui a gente percebe que clima eles viviam, aquilo que eu falei, da pressão, né? Mas então, nesse parágrafo, é essa questão da ênfase na razão, não no movimento racionalista científico de negação, simplesmente, mas de pesquisa por meio daquelas outras formas que eles já colocaram no anterior, né? Com a certeza de que a racionalidade deve ser também aplicada ao estudo das ciências espirituais, ou de todo o conhecimento sobre o espírito e sobre as religiões. Certo? Mais alguma coisa sobre isso? Agora eu quero que vocês, aí quem... Everton, Miriam, Rose, Maria, os que estão aí conosco, quem quiser, sobre esse próximo aqui um pouquinho, que eu estou falando demais. Razão das nossas crenças, isso, essa aqui. Vamos falar de mais esse. Por que razão, então, se nós hoje pensamos assim, até ontem nós estávamos? Isso se aplica a todos nós, viu? Como espíritos aqui, né? As nossas histórias espirituais aí, independentemente até de encarnados ou não, nos últimos séculos aí, nós vivenciamos toda essa transição também, né? Então, razão das nossas crenças primitivas, insuficiência dessas crenças que se baseiam na fé cega. Olha só, por que razão? Nós, as sociedades, o mundo se mantém, ou que eles aí avaliam eles mesmos, eles começam a perguntar, por que nós somos católicos? Por que nós somos padres da Igreja Católica? Por que nós fomos, né? Aí, por que nós fomos católicos? Por que nós fomos? Né? Por que a gente aceitou? Tudo assim, não, aquele lá é o Deus. E a gente sabe que não é infalível, não sei o que, ele questiona isso. Então, esse é o objeto desse outro capítulo, tá? Com essas razões dessa fé cega. O Everton. Então, a primeira pergunta do primeiro parágrafo é esse: por que somos católicos romanos? Você podia ler o segundo parágrafo para nós, por favor? Eu? Pode ser, Somos Miriam. católicos, ouvimos dizer, porque ou foram nossos pais, porque ou era o país em que nascemos, porque foi a nossa educação, porque nos ensinaram a discorrer com o crédito católico, porque só o catolicismo entre as religiões tinha carta de cidade do nosso solo, porque não ser era incorrer no desprezo de muitos dos nossos concidadãos e nas iras de um clero prepotente. Então, eu acho que as pessoas tinham um pouco de medo, né, do preconceito, das maneiras com que eles iam ser tratados, né? O que eu entendi aqui. Desculpa, eu tô livre. Perdi. Desculpa, gente. Estou lendo no meu celular e eu perdi o tratamento. Desculpa. Porque nos tínhamos convencido, à força de ouvi-lo, que fora dele não há salvação. Porque temíamos a cólera do Senhor, as unhas afiadas de Lesbel. Lesbel é, na literatura, né, bela luz, Lúcifer, Satanás.
e as fogueiras do inferno com que se ameaçavam os que não reconheciam a autoridade. Ameaçava os que não se reconheciam a autoridade do que se assenta na cadeira de Pedro, isto é, na cadeira em que Pedro nunca se sentou, porque finalmente não deixávamos de entrever uma grande luz, um grande ensino e um grande fundo nas verdades na religião romana. Muito forte, bem, né? muito bem. Então, o que eles ficaram assim? Começaram com o próprio grupo. Era uma ameaça, né? Eles começaram com o próprio grupo, tipo nós aqui. Everton, por que você é espírita? Rose, por que você é espírita? Ah, porque meu pai era. E ele falou que é assim. E meu pai, e o pai do meu pai. Mas E aqui na se nossa eu não quiser cidade. ser, você A vai me ameaçar. cidade, o país. E aqui na nossa cidade, vocês viram ele falar ali que é a única que tem carta de cidade? Pois Ah, é. vocês perceberam isso? É a única, aqui na nossa cidade é a única que tem autorização para funcionar. Autorização de quem? A igreja. Né? A autorização do governante, que era, né? Porque após a queda do Império Romano, enquanto existia o imperador de Roma, no finalzinho já do Império Romano, era uma briga lá para ser papa. Teve uma época que tinha 3 papas, né, na Itália. Era o triunvirato, né? Mas era uma briga assim, por quê? Porque o poder dele se assemelhava ou queria até ser superior ao do imperador, porque o imperador mandava nas coisas da terra e ele mandava nas coisas do céu. Eu sou santo, eu sou o representante de Deus. Tá. A partir da queda do Império Romano, esse poder da, do, do clero, né? Vamos dizer assim, ele passou a ser muito maior que de qualquer governante. Porque o poder na Europa ele foi dividido. Foram se formando os países, as províncias, né? As coisas. E Até os reis, né? Os reis, para poder e tomar posse, tinha que ter a permissão do Papa. permissão, exatamente. Permissão. Tinha que ter a permissão. Tinha que ir um bispo lá para colocar a coroa nele, senão ele não ia ser. O representante não ia ter aquela. Porque rei, para um povo aceitar alguém como rei, o povo já tinha que acreditar que ele era enviado de Deus para governar, né? Ele tinha o sangue diferente, era o sangue azul, né? Por que azul? Porque é a cor do céu. Tudo isso, gente. Então, e ele é superior aos reis. Esse poder, né, da igreja é superior aos reis. Então, olha só. Em cidades da Europa Ocidental e Sul, né? Mediterrânea e ocidental, tá? E depois foi progredindo como se fosse o próprio Império Romano, né? De novo, né? Começando a conquistar, né? Aí, então, o que acontece? Eles tinham esse acordo ou essa cumplicidade com os governantes católicos. Eu te designo um rei, um ajuda a cuidar do poder do outro. A gente está falando de uma situação específica, tá? De uma religião estrito sensu, não uma religiosidade, mas de uma religião específica, porque é o objeto aqui do livro. Nós estamos falando de uma obra de ex-patris. Mas isso existe em muitas outras religiões. Por que existe aquele grupo que é, para nós aqui para o Ocidente, ele é tratado como terrorista, e ele se intitula o ISIS lá, né? o Estado Islâmico, querendo restituir o poder a um país, a uma região toda, de acordo com a sua interpretação do que é. Essa interpretação, ela é livre? Ela é realmente de boa fé? Porque o que eles querem?
poder, mandar, né? Ter poder sobre outras pessoas. E essas outras pessoas, não, é assim que tem que funcionar, né? O que fazem com as mulheres, que descobrem a cabeça, né? Com os meninos que fazem 12, 13 até ou 14 anos no máximo e não aceitam ser guerreiros de Deus, não aceita doar sua vida para matar o Satã que está do outro lado do mundo, né? Então é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Métodos diferentes, épocas diferentes, mas é a imposição daquela fé cega ainda, né? Esse é o desejo das pessoas que têm muitas vezes essa. E aí diz o seguinte: por que que você é de tal religião? Porque aqui é essa que tem que ser. E tudo bem. Não, mas eu não vou ousar botar sabe assim, o narizinho para fora da porta aqui, da janelinha, porque senão eu vou ser prejudicado. É assim. É assim que Deus trata os filhos, né? Então eles começaram a questionar isso e bater muito forte nisso, né? Como a gente vê aqui. Tem um texto mais abaixo, que ele diz o seguinte: ora, a gente observa que os critérios das pessoas são esses que não têm nada a ver com o seu sentimento, com o seu pensamento, com a sua crença interior, com a sua verdadeira condição de consciência e de espírito. E aí ele diz, mas se essa diz então, não, é assim porque é assim e essa é a única verdadeira, os princípios que ela se baseia para dizer que é a única verdadeira são as mesmas que todas as outras. Então ele diz aqui, havemos de convir igualmente que, para afirmarmos que nossas crenças são as únicas verdadeiras, apoiamo-nos nas mesmas razões que os filhos dos demais cultos invocam, para sustentarem que as suas crenças também são verdadeiras, que as únicas crenças verdadeiras são as suas, cada um, né? Em suma, chegamos à conclusão de que éramos católicos romanos por sentimento, em virtude de uma série de circunstâncias que agruparam-se em torno de nós, independentemente da nossa vontade e alheias à nossa iniciativa. E aí o próximo ele diz que eram, portanto, religiosos sem a firme convicção que procede da harmonia das leis, dos fatos e da harmonia do juízo com a consciência. Olha que interessante, né? Então, tem termos assim, tem essa experiência deles, é uma lição em todos os aspectos, e eles organizaram isso, né? Estudando Kardec, e seguindo as pegadas dele para dizer, não, nós não queremos fazer um plágio do livro, mas nós queremos colocar a nossa situação e fazermos as nossas pesquisas, mas nessa forma. E aí surgiram coisas como essas, né, que são inusitadas para nós. Por que que nós éramos isso? Eles fizeram um estudo a respeito disso, primeiro com eles mesmos. E depois com... porque eu pensava, comparava isso. Não, ninguém, nunca. E isso foi assim conosco também? Claro que foi. Talvez na mesma época nós estávamos lá, do mesmo jeito, nas mesmas condições. Muito posterior, com certeza, nas últimas encarnações, aqui no Brasil, da mesma forma, da mesmíssima forma. Aquela ameaça do fogo eterno do inferno, né? Tem que ir lá e contar o que fez de errado para o sacerdote, porque ele é o representante de Deus. Aí ele vai te dar uma penitência. Ao que ele faz, isso não é problema seu. Ele é o representante divino, né? Então, a fé cega não é daqueles que escrevem, não é daqueles que ditam as normas, é daqueles que seguem.
Isso é uma coisa importante se colocar, porque muita gente confunde. A fé cega não é de quem criou aqueles dogmas, tudo. Aquilo é muito consciente. Foi criado de uma maneira para... É um teatro, né? Para dizer, ó, você, isso aqui é a representação aqui da sua fé, né? Para que aquilo te baste. Essa é a verdade. E não estamos quando a gente fala genericamente assim, estamos falando das religiões dogmáticas, né? Que são baseadas em eventos do passado e criam todo um simbolismo para que aquilo te baste. Tem que pensar, não tem que estudar nada. Você decora meia dúzia de palavras e repete elas 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes. Não precisa pensar. Tem um lado bonito, importante nos mantras e nas orações, tá? Não é disso que eu estou falando. Tá? Eu estou falando de usar até isso, que é uma coisa boa, para tolher a consciência. A liberdade de consciência, eu acho que é a coisa mais sagrada. É mais do que a liberdade física, aquela liberdade da nossa Constituição de ir e vir, né? O nosso pensamento ninguém prende. Mas expressar, poder sentir e viver de acordo com a sua consciência é a liberdade mais fundamental do que a própria liberdade física que a gente pode ter. Né? Sempre tive alguns conflitos assim quando eu tentei entender algumas coisas em relação à Igreja Católica, né? Antes de ser espírita, né? Quando eu morava lá no estado de São Paulo, eu frequentei algumas poucas vezes algumas religiões assim, né? Muitas vezes por impulso de amigos, né? Que convidavam. E assim, falando especificamente da católica, tinha uma moça que trabalhava comigo e certa vez eu peguei ela chorando, né? E aí eu cheguei nela e falei, o que foi? O que aconteceu, né? Tá tudo bem? Aí eu acho que ela tava tão angustiada que ela resolveu contar pra mim, né? Ela falou assim, então, eu fui conversar na igreja, lá na Pio 10, só que lá em Ourinhos, tá? Eu fui conversar lá na igreja e o padre falou que eu não posso casar aqui, porque eu sou divorciada. Aí eu pensei, mas quem, quem falou isso pra ele, né? Quem que definiu isso? Quem que escreveu isso? Deus deu isso, né? Existe uma procuração onde o padre, né, vai perdoar você pelos seus pecados ou vai exigir que você faça isso, faça aquilo, mas o que importa, né? Eu falei pra ela assim, o que importa é que a gente tem que ser feliz consigo mesmo, né? Aí ela falou, não, mas é que eu sou desde criança, minha mãe, meu pai é católico, casado na igreja. Eu já me casei uma vez, só que o meu marido fazia isso comigo, a gente se separou, então eu sou divorciada, então eu não posso mais casar. Eu falei, meu Deus do céu. E aí a pessoa que sempre foi católica, né, sempre compareceu, sempre esteve à frente da igreja, ser impedida de ser feliz por conta de um fato. Eu nunca entendi isso, Davi. Acho que é por isso que eu sou espírito, porque né, eu Mas não consigo entender. Agora você veja, vamos colocar da seguinte forma aqui. Você estava falando, eu estava pensando aqui. É uma instituição que tem donos. Ela tem a sua norma, certo? Lá, isso é tratado como uma coisa, né, como uma heresia, como uma coisa que não é de Deus. Então, lá não se faz isso. Né? Nós, espíritas, entendemos que o casamento de almas, que o casamento é uma instituição aqui, nossa, claro, né? Que é uma tradição humana, mas é destinado a
um consórcio de almas afins. De almas afins. Então, o casamento ele se estabelece num outro plano. E para os fins materiais, é o cartório. Então, o que existe na doutrina espírita a respeito disso, a gente sabe, né? Só estou aproveitando o ensejo para a gente falar aqui, né, Everton? É a bênção desse encontro de almas que se amam e se dedicam a um cuidar do outro. Sabe? A serem duas almas afins que se amam e seguem juntos essa caminhada e fazem esse acordo de convivência, sabe? Dividindo o mesmo teto. É uma coisa belíssima do ponto de vista espiritual e que lá precisa de carimbo de alguém que quer dizer você vai receber a benção de Deus. A maioria daqueles casamentos assim que são efetivamente baseados no amor, eles são combinados antes do indivíduo nascer na carne, não é? Agora vamos falar já da nossa seara, mas a bênção, essa permissão, já foi assim o coroamento dessa bênção, dessa permissão, não foi? Divina, por meio dos nossos... Então, muitos humanos querem ser mais que Deus. Né? A gente sabe que nós somos espíritos humanos e muito imperfeitos ainda, mas melhores do que já fomos, com certeza, para nos animar, né? E que vamos prosseguir, vamos ser melhores ainda. Né? Otimismo, assim. Mas que a bênção de Deus é outra coisa. É num outro patamar. A gente pode até também nós abençoar. Lógico, é bonito quando você vê assim, com os filhos. A gente abençoa, né? Filhos, netos, né, Maria? Na oração, sabe? Levando o nosso. Imagina a bênção de Deus, então, né? Que a gente já tem ela, né? A gente é só se abrir e sentir Deus que a gente recebe. Assim, né? Se sente esse abençoado. Então, essa história desses dogmas, né, desses cultos a determinadas representações, não é porque isso. Então fica ali, as pessoas ficam presas nesse círculo. Gente, é bonito que nem no teatro. Nossa, eu já fui em casamento em igrejas, não é só católicas, não. De outras religiões, inclusive não cristãs. E é uma coisa muito bonita. E ali dentro tem muitas pessoas que estão despejando ali um amor, um carinho e tal. Então fica mais bonito ainda. Mas não é porque é ali que Deus vai abençoar. Assim, ou nesse ato é que Deus vai decidir. Fala, não, então aqui vai ser. Ah, o outro não veio aqui, eu não vou. Sem comentários mais. Chega. Então, esse capítulo 4, para a gente finalizar aqui, é que nós falamos dele, ele coloca o seguinte, que ele fala da fé, depois da razão, depois dessa questão da onde veio e a mudança para onde vai, e aí essa fé aí passar a ser associada à convicção consciente. Esses capítulos fazem essa transição, essa explicação dessa transição da fé cega para o raciocínio, a fé por livre e consciente convicção da razão. Olha só. É o que Kardec chamou de fé inabalável. Tem até uma referência aí no texto àquela citação lá
do Kardec, né? No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: fé inabalável é aquela que encara a ciência e a razão de frente, em qualquer época e em qualquer circunstância. Né? Então, esse é o. E é muito bonito de ver isso, né? Porque por que a gente vai vendo isso aqui, estudando isso? Se a gente fosse lá na frente, como eu disse que precipitadamente tinha falado de repente irmos para algumas comunicações, nós vemos, mas como é que foi obtido isso? Como é que foi feito isso? Como é que. Tá? Então, vamos seguir os passos aqui. Eu sei que vai demorar um pouquinho mais para a gente estudar aquelas comunicações magníficas de João lá, falando sobre as primeiras épocas do homem na Terra, pré-história, sabe? Tá? Mas vocês acalmem. Nós vamos chegar lá, tá bom? E por fim aí, ó, vamos falar um pouquinho do. Deixa eu ver aqui o nosso horário, a gente já está passando o horário. Então vamos ficar até no 4. Só um lembrete para vocês. O capítulo 5 ainda trata disso, de dizer, é um fechamento assim de dizer, olha, para concluir essa questão que ele colocou ali a respeito da igreja romana, ele coloca ali no capítulo 5 o seguinte: Roma, né? Ele não coloca a igreja, ele coloca como símbolo do poder romano. Aí, Roma pode errar, tem errado, pode, portanto, induzir ao erro. Aí então ele disserta ali nesse capítulo a respeito dos erros, ou seja, e ele diz, inclusive, que eles, mais que ninguém, têm conhecimento de coisas muitas vezes que não são nem divulgadas, né? Que são tratadas em termos internos, e ele até se segura para não falar mais a respeito, e diz o seguinte: não me venha com essa história de infalibilidade. Ah, mas isso foi até ontem, aí me coroou aqui, aí virei santo hoje. Bobagem. Então, assim, não me venham com isso, né? Então, ele encerra o papo dessa comparação com essa questão de infalibilidade. E Kardec também trata sobre isso em vários trechos na codificação, 2 ou 3 livros, onde ele fala isso, tá? E tem, inclusive, um do Céu e Inferno, que tem os diálogos lá, tá? Entre um padre e um espírita, né? Que é um suposto diálogo assim, para poder dizer as afirmações de um de outro e as comparações. Né, que trata disso também. Então, essa é uma questão que realmente não dá hoje para ser tratada dessa forma. Né? Ele cita aqui os concílios que tratam da infalibilidade, depois algumas coisas de alguns escritores e padres da igreja que denunciam muitas coisas. Isso vem desde ali ele fala de Gregório, Virgílio, no 3º século, ou seja, lá no ano 300, gente, olha, no início, né, da instituição da igreja, e vem falando até no próprio século, que é o século que eles estavam, né, da atualidade dos textos de Clemente XIV e de Pio VII. Então, eles têm muito mais, tinha, né, na época ali, um conhecimento, vasto conhecimento, todos eles, a respeito das situações, né? E o que ele coloca, aí tem essa referência ali muito bonita da carta de Paulo aos Romanos, onde ele diz: Deus é toda verdade, Deus é veraz, enquanto todo homem é falaz, na tradução da carta de Paulo, ou seja, Deus é a pura verdade e o homem é falível o tempo todo, em resumindo. E aí, quem não leu aí, deu uma lida nisso aí, se tiver alguma outra coisa, falamos na semana que vem, comentamos mais, mas podemos dar uma alongada aí até um pouquinho mais para frente. Tá bom? Aí já entrando numa outra parada, aí já mais propriamente em alguns conceitos mais teológicos, né? Você vê que o capítulo 6, perdão, já é
o Deus dos católicos, o infinito com limites, o absurdo, aí já a questão da tese mesmo, já trabalhando menos a questão assim deles ali, e mais do relacionamento deles com a questão religiosa até então da igreja, e mais tratando já dessa comparação mais entre doutrina espírita e as descobertas deles diante das teses teológicas católicas. Mas aí já, digamos assim, sai dos meandros e vai para os finalmente, né? Para a essência da questão. Tá bom? Então vamos até lá. Como a Maria chegou depois e está bem quietinha, ela vai fazer uma oração para nós, para a gente, né, ter o prazer de ouvi-la mais. Tá, Maria? Eu vou, Sim, por gentileza. com o maior prazer. Vamos, então, unindo os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus pela permissão de estarmos aqui estudando, abrindo um pouco mais a nossa mente, a nossa visão, tendo a oportunidade, Senhor, desse conhecimento e de podermos com isso refletir, ter a fé raciocinada como aqui hoje ouvimos. E assim, Mestre querido, podermos dirigir as nossas ações, os nossos pensamentos, no nosso caminhar aqui. Agradecemos por todas as bênçãos que recebemos. E pedimos, Mestre querido, que leve a todos os lares, a toda a humanidade, a sua luz, a sua paz, o seu amor. Obrigada e ser conosco hoje e sempre, que assim seja.